12, 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vou botar aqui no quadro, para a pessoa não perguntar, né? Olha lá que nós estamos. A gente ajuda a pessoa que está distraída, né? Romanos 12, versículo 2. Eu estou vigiando, você vigia também, tá bom, irmão? E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, nossa não. Então Paulo está dizendo assim, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, a igreja, ela foi chamada para não se conformar com o mundo. Então, você tem que estar fazendo análise de você, se você está meio parecido com o mundo, né? Se você tem diferença entre você e o mundo, você tem que ir no oposto. Você já tentou dar uma nadada contra a correnteza? Quem já mergulhou contra a correnteza? É fácil? Então, a gente, igreja, tem que ir contra o mundo. Se o mundo está indo para um lado, a gente vai para o outro. Hoje está todo mundo ligado no Big Brother. Aí você não vai assistir o Big Brother. Isso não é o mundo. Lá não tem nada que presta para você. Entendeu? E você tem que tomar cuidado, inclusive, com as igrejas que estão mundanizadas. Quer ver? Não é porque é crente, não é porque é igreja, que você tem que seguir. A minha maior dificuldade como líder da igreja é ficar atento à voz de Deus e não querer copiar o que está dando certo em outro lugar. Porque muitas vezes o que está dando certo em outro lugar não é a vontade de Deus. Você está entendendo? Então tem muita má pastor, a gente podia fazer assim, está dando certo na outra igreja. Mas será que é a vontade de Deus para isso aqui? Será que Deus quer isso para nós? Então você tem que tomar cuidado. Então Paulo está dizendo, não vos conformeis com o mundo. Mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a sua mente, ela tem que mudar a maneira de pensar, né? Para que você possa experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo cada um dentre vós que não sabeis mais do que convém saber. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, diga a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Percebe que Paulo está falando uma coisa que um pouquinho muda de assunto? Estamos falando ali, né, de apresentar o corpo como sacrifício vivo. Isso já é uma hipérbole, porque se é sacrifício tem que morrer. Aí Paulo fala, mas não apresenta o seu corpo vivo como sacrifício, ou seja, matando as vontades da carne. Paulo agora ele vai fazer uma comparação do corpo, que é a igreja como um corpo, e nós como cada um membro do corpo. Assim como um corpo tem membros, braço, olho, ouvido, boca, perna, nós vamos ser comparados. Paulo vai comparar cada um de nós com esses membros, que estão ligados pelo mesmo Espírito, para que formem um corpo. Então, você não é igreja quando você está em casa. Você só é igreja quando você está unido no corpo. Em casa você é membro. Entende? A
Aqui unido você é corpo, isso é igreja. Em casa, sozinho, membro. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós que não sabeis mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Está vendo? Junto somos um corpo, ligados pelo Espírito, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. O problema é que a igreja está cheia de ministério que não é ministério. Sabia disso? O ministério é ministrar. Não. A igreja tem 5 ministérios, quem lembra? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São os 5 mistérios. Tem ministério da dança? Tem? Tem o ministério das crianças? Tem ministério de louvor? Não tem. Pastor, e aí? Departamento. Entende? Né? Ministério de dança. Missionário, ministério? Não. Mas pastor, não tem missionário? Tem. Paulo é missionário. Mas está ligado ao ministério evangelista. E Paulo, ele era apóstolo, porque apóstolo é aquele que funda o ministério, abre uma congregação, abre um ponto, abre um trabalho, para que uma igreja se estabeleça ali. Ele levanta ali presbíteros e pastores, para que ele possa tomar conta, igual agora. Mas a igreja não tem esse costume. Então, 5 ministérios, que a igreja presbiteriana chama de presbitério. Não tem hierarquia, né? Pode ter um pastor que ele exerce uma influência maior que o mestre, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: esses ministérios, eles têm que trabalhar entre si, com a finalidade de fazer a igreja crescer. Eles cuidam da noiva, que é a igreja. Então ele vai dizer assim, ó, se é ministério, seja em ministrar. Aí vai dizer, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E tem que ter muita dedicação. Porque ensinar não é fácil. Tem pessoa que ela conhece muito, mas não sabe passar o conhecimento, então não sabe ensinar. Entendeu? Paulo vai dizer assim: o que exorta, use o dom em exortar. Todo mundo sabe o que é exortar? Sabe, Braz? Existe apacentar, existe pastorear, existe exortar. O que melhor entendo como exortar é se você consegue consertar sem verificar.
Tem um martelinho de ouro? O cara consegue pegar um amassado e ele devolve o estado original sem danificar a pintura, não precisa pintar. Então, ou seja, quem tem o dom de exortar consegue mostrar para a pessoa que está no erro sem fazer ela perder. Tem gente que tem o dom de exortar, tem gente que acha que tem o dom e ele mais machuca do que exorta. Não, eu sou sincero, mas nem sempre sinceridade. Irmão, o que é ser sincero? Mas às vezes você tem, como Paulo falou no começo, usar de temperança, porque, por exemplo, na reunião de quinta-feira, muitos foram sinceros comigo, mas eu, como líder, não posso falar certas coisas que eu não vou perdê-las. Eu tenho que saber o momento de falar. Se eu falasse tudo que estava no meu coração, eu tenho certeza que muitos não iam voltar de mais, mesmo que era o momento de falar. Olha o que Jesus disse: eu tenho tanta coisa para vos dizer, mas eu não posso, porque vocês não podem suportar ainda. Você entende? Então, eu falo bem assim, eu posso suportar, mas eles não podem ainda. Não, pastor, pode falar, não pode, você não aguenta. Entendeu? Então, quando você for um líder, você vai ter que entender isso, que às vezes você vai ter que ouvir da igreja, mas você não vai poder falar naquele momento. E é isso em tudo, é no casamento, é no seu trabalho, é com seus clientes, é com tudo, irmão. Tem um tempo para todas as coisas. O próprio Jesus disse que queria falar algumas coisas para os discípulos, mas ele não se sentia à vontade. Entendeu? Se você quer voar alto, você tem que se preparar para ser cobrado, porque a cobrança de quem Deus dá mais poder é maior. E como é que você sabe que você está preparado para receber coisas grandes? Suportando as pequenas. Se você não suporta uma cobrança pequena de Deus, você não vai alcançar coisas grandes. Tudo que acontecia comigo quando eu estava no banco, tudo, de mais injustiça, de cobrança, coisas que era para me derrubar, eu sempre pensava assim: Deus está me cobrando, está me cobrando, está me pesando, está me colocando à prova, porque Ele me quer ver uma posição maior. Eu queria ser presbítero, né? Então eu falava assim: você não cobrava como presbítero. Eu me via como presbítero. Então eu falava assim: essa cobrança é de presbítero. E irmão, era tanta injustiça. Deus estava vendo. Então Paulo está dizendo aqui, o de exortar, que usa o dom em exortar. Ou seja, se você também tem um dom, você também não pode negligenciar. Ah, pastor, eu falo com uma pessoa, Deus me toca para cobrar, mas eu vou cobrar, a pessoa se magoa, fica chateada, eu vou parar de falar, não vou mais falar. Aí você enterrou o dom. Jeremias reclamou com Deus que ele só era profeta do caos. Ele queria ser o profeta da bênção, mas o Senhor só levantava para profetizar o caos. Vai enterrar o dom? Quem aqui está sentindo alguma diferença na oração em relação aos seus dons? Porque depois que você começou a orar, você passou a ver os seus dons mais aguçados. É notório, né? Eu sempre tinha um dom de revelação e sonho. Eu sonhava e Deus usava o sonho. Tinha parado o tempo. Aí eu voltei a buscar o Senhor começou a reativar esse sonho. Engraçado que eu sonho com pessoas aleatórias, que às vezes não estão no meu meio, e eu fico assim: Senhor, não vou fazer essa pessoa. É desse jeito. Aqui você pensa que se eu colocar na confusão aí. Como é que eu vou passar isso para os outros? Tipo assim, você fala, não tinha alguém mais próximo para poder falar, não? Irmão, aí eu aprendi que quando Deus te dá algo, entrega algo que Deus te deu. Não tenta entender, porque aquilo não é para você entender. O Senhor fala assim: eu vou te dar um sonho com você, eu te dou uma visão com você, eu vou te passar, depois você vê se faz sentido. Geralmente faz sentido para a pessoa, para você não.
Então, aquele que tem que entender que tem. E não pode esconder, não pode negligenciar o seu dom. O que reparte, faça com liberalidade. Sabia que tem esse dom? Dom de repartir? Deus da riqueza. Oi? Deus da riqueza também. Deus levanta pessoas com riquezas para ela poder repartir. O que preside com cuidado. Toda posição de liderança, ela tem que ser com muito cuidado, porque Deus não te levanta com poder para machucar, e sempre para poder guardar. Quanto maior, mais o maior se protege o menor. Entende? Então, ao que preside, faça com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Isso aqui é um mandamento. Amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal é amor de irmão. Eu lembro que, da onde eu vim, o Bíblia ensinava, lá só não praticava, mas ensinava, que você tem que ter amor, nós temos que ter amor uns aos outros aqui, no mesmo nível pelo menos, né? Não pode ser menos. Até Deus suporta que não seja mais, não precisa amar mais, mas pode ir no mesmo nível do que um amor de sangue. Amor de filho, amor de pai, amor de irmão, amor de, né? Você tem que ter, tipo assim, você brigaria se alguém mexesse com o seu irmão, com a sua irmã? Ah, pastor, não toca não, o bicho vai pegar. Então você tem que fazer também pelos da igreja. Porque esse vínculo aqui ele é eterno. Muitas vezes aquele lá pode ser desfeito. Porque muitas vezes a gente tem parentes que não vão ser salvos. Então o Paulo está dizendo, um amor fraternal. Agora, fácil falar, difícil é praticar. Por isso que no começo ele fala que o amor não seja fingido. Irmão, não confunda amar e gostar, tá? Eu posso amar a Aninha e não gostar dela. Pastor, como assim? Amor está muito além disso aí. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. É amor, não tem, Ele é amor. E Ele faz nascer o sol sobre o justo e o injusto. Deus não gosta do ímpio, mas Ele ama. Entende? E uma das características do amor é a sinceridade. Eu preciso falar para a Aninha que ela está errando, mas eu não vou ficar bem com ela, ela vai ficar chateada, mas eu preciso falar. Aí você escolhe uma maneira, né, mais adequada para falar, não precisa também ser grosso, entendeu? E fala. Eu fico observando a minha família, eles tomam conta de mim o tempo todo. Tira essa roupa, bota outra roupa, essa roupa está suja, bota uma essa está rasgada. Eu estou nem ligando, eles estão cuidando. O que eles têm por mim? Implicância? Amor. É porque a gente acha que é implicância. Né? Eu quando eu pego hoje, possível, a gente quer ver bem. A gente, tipo assim, a gente não quer ver as pessoas falar mal, quer proteger. Oi. Quando tem a pessoa que você quer, às vezes de repente gosta da forma de estar no vídeo, falar algo, mas essa pessoa não aceita de jeito nenhum. Tipo assim, acha que a gente está querendo mal, ou que de uma certa forma, tipo assim, a gente está querendo soa para a pessoa, que às vezes a gente está querendo ser melhor ou mais do que a pessoa. Como é que a gente faz quando a gente tenta mais de duas? Use uma estratégia de sabedoria, peça a Deus sabedoria e faça como fez Natan. Natan, Deus falou com ele assim, Natan, profeta Natan, Deus revelou o pecado de Davi. Natan,
Davi pecou. Deus deu tudo. Deus mostrou todo o pecado de Davi, a tenda dele com Betseba, e aí Natan precisava chegar até o rei. Se ele chega lá falando assim, ô sua adulta, Deus mandou te cobrar aqui, ele era morto, porque Davi, ele era um homem de guerra, ali ele era um rei. Então nesse caso, a gente pede a Deus sabedoria, Senhor, como é que eu falo com essa pessoa? E aí Deus vai te dar uma sabedoria, você vai contar uma história, ou ela vai te contar uma história e você entra com comparações. Entendeu? Por exemplo, se eu chamar minha esposa para vir para cá, ela não vem, ela acha longe, ela não tem fé para vir aí. Se chegar para ela e falar assim, não, aqui a Bíblia e tal, vou pregar céu e inferno, ela não está ouvindo. Qual foi a estratégia que Deus me deu? Eu do ouvido, na cama, conte uma história. Amor, estava lendo a Bíblia hoje, lembrando que eu gosto do assunto da Bíblia. Sabia que teve um cara assim? O cara foi pescar, pegou nada, depois ele voltou, Deus falou, sabia que Deus falou com ele para ele lançar a rede? Você conta uma história, não deixa a pessoa saber que está falando dela. Porque Natan contou uma história para Davi. Esperou Davi dar a oportunidade, ele veio, Natan tinha acesso, porque era o profeta do rei. E Natan conta uma história, rei, eu trouxe uma situação para o senhor julgar. O rei falou, pode falar. Mas tem um cara rico aí, rapaz, um rei. Você acredita que o cara rico, ele tem 10 cabritas? E veio o viajante, de longe, se hospedou na casa desse homem rico. Ele podia ter pegado as 10 cabritas do rebanho dele. Você acredita que ele pegou uma única cabrita? Do irmão pobre, do rapaz pobre. Davi levanta na hora, 4 vezes mais esse cara tem que pagar, é digno de morte. Ele deu a sentença. Natan falou assim, mas eu sou esse cara. Aí Davi fez o quê? Pequei. Aí o pau pega. Aí ele começa a entregar a nossa. Então, peça a Deus sabedoria, porque Deus sempre vai falar numa linguagem que ela entenda. Entendeu? Sempre Deus vai falar numa linguagem que ela entenda. E outra, Deus tem maneiras de converter o coração. Às vezes o seu silêncio, às vezes você falando de um jeito de sabedoria, não com ela, às vezes contando uma história. Peça a Deus, olha só, como é que eu faço para fazer com essa pessoa? E, por exemplo, eu tive momentos em que eu tive que me calar para que Deus falasse no silêncio. E no momento certo Deus mandou agir. A sabedoria de Deus, ela é surpreendente. Oração e jejum também para a pessoa, converte o coração dela, aquebranta ela. Era isso que você queria saber ou você tem mais uma outra? Está no silêncio. No nível que você já falou uma, duas, e aí você vê que você acaba passando como mal, como ruim. Aí eu estou no nível agora que eu. Mas nós vamos ser sempre recebidos pelo mal. Por exemplo, tem uma palavra que o Tiago fala bem assim para a igreja: irmãos, recebam a palavra de exortação com mansidão. Por quê? A gente sabe que a palavra de Deus, a cobrança de Deus, ela confronta a gente. Quem aqui já não ficou revoltado com a cobrança de Deus, que você sabe que é verdade, você sabe que Deus usou a pessoa, mas você não gostou, que te confronta. Eu lembro uma vez que eu estava vendo o pregador estava pregando, não, eu estava vendo na internet, o pregador, e ele começou a entrar nos pontos que confrontavam meu caráter. Imediatamente eu já comecei a pegar e ver um erro nele ali, alguma coisa que está errada também, para já medir. Por quê? Porque a palavra que ele estava pregando estava confrontando dentro de mim. E a gente não quer ser cobrado. A gente não quer Deus, irmãos. Você tem que entender isso. Você não quer as coisas de Deus. A nossa carne vai nos enganar. Sempre. Você precisa estar, por isso que a Bíblia diz assim, olha, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito. Por que em espírito e verdade? Por que não em corpo e alma?
Porque você nunca vai conseguir agradar a Deus. O seu corpo, ele é contra a vontade de Deus. Sempre. Todas as vezes que Deus me usar aqui para poder te dar uma palavra, para fazer uma mudança na sua vida, você vai rejeitar. Principalmente se Deus usar estratégia, faz assim, volta para cá, aí você fala, irmãos, se você souber a estratégia que eu tenho, os caras que são meus clientes, que tem os aluguel de carro, eu já preparo todas as estratégias para ele não fugir. O cara, ele fica assim, ele não tem para onde ir, e ele fala que não é. Eu vou te explicar. Normalmente as pessoas não gostam de pagar as coisas no dia. Eu sei que o cara usa o dinheiro do carro que ele fez durante a semana para pagar primeiro as contas dele, depois o carro. A estratégia que eu tive foi qual? Ele vai alugar o carro e fala assim, é 800. Aí o cara fala, 800? 800. Ah, tá puxado, eu também acho. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é bom de paga? O que o cara fala? Sou. O cara fala que ele é trambiqueiro? Que ele é enrolado? Que ele não pode pagar em dia? Ninguém produz prova contra si mesmo. O cara fala, com certeza. Então foi o seguinte, vou te dar um desconto de 100 reais se você pagar na segunda-feira. Mas é 800, se você pagar na terça, é 800. Se você dormir com dinheiro no bolso, 800. Se você não conseguir fazer o Pix, 800. Se o banco der problema, 800. Ficou sem internet, 800. Não me mande foto do seu filho no hospital, porque é 800. Por que eu faço isso? Porque são 4 anos pegando o quê? O comportamento deles todos. Teve um que teve um problema, ele não conseguiu trabalhar, ele teve que levar a mãe no hospital. Ele falou assim, eu não vou falar com o Renato, porque ele vai achar que é desculpa. Ele não mandou. Aí quando o cara chega na terça-feira, ele chora. Hein? Alivia para mim aí. Eu falo, o que, querido? Poxa, cara, eu te provo, pega aqui e te mostro, irmão. Tem um cara que ele mandou 00:07, mas não mandou às 23:59. E aí, um texto do tamanho dando desculpa. Pega aqui e te mostro. Eu falo, não tem problema não, querido. Só mandar o 100 a mais. Mas são 7 minutos. Afinal, não é um dia todo, porque você mandou na terça. Você podia ter mandado a terça à meia-noite, dava o mesmo. Ele só mandou um pouquinho adiantado da terça, mas você perdeu o desconto. Você não pode querer duas coisas. Você não pode querer mandar atrasado e ter desconto. Você tem que escolher o que você quer. E aí eu vou cercando. Mas não tem jeito. Então, Deus vai te dar sabedoria para você acertar. Para que as suas palavras, elas sejam uma arma. A ponto que a pessoa não vai ter como dizer que não foi Deus na sua vida. Ela pode ficar chateada, mas ela vai falar assim, foi Deus que deu. Paramos no 10. Amar-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse versículo, quando você prefere honra ao outro, ele te brinda da soberba, da altivez de espírito, você nunca vai ter um espírito de soberba. O espírito de soberba não vai te tomar conta quando você entende que o irmão ele merece mais do que você, preferindo o outro que honra. Entendeu? É eu me alegrar com o sucesso do irmão, eu me alegrar com o tempo que Deus deu ao irmão de alegria. Entendeu? É quando o irmão for honrado por você falar, é a alegria que você sente pelo sucesso do irmão. E sabe por que o Brasil está passando o que está passando? Porque o brasileiro, ele tem enraizado nele o eu primeiro. Se está tudo ruim para o Brasil, mas se ele está ganhando, se lasca o Brasil. Só pega o telefone aí, pega o número.
Então, tá falando o quê mesmo? Quando a gente começar a não querer ganhar para que o Brasil ganhe, a gente vai para frente. Entendeu? Então, não interessa se está bom para mim, mas será que vai estar bom para todo mundo? É isso que está em jogo. Vamos lá, cadê Lu? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Você tem que fazer força para servir a Deus. Você não vai conseguir fazer automático. Para fazer a vontade de Deus, você vai ter que fazer força. Por que Paulo fala bem assim, ó, sede fervorosos no espírito? Não, tem que acender a fogueira. Tem que fazer força. Não vai vir automático. Sabe o que vem automático? As coisas da carne. Você precisa fazer força para ter fome? Precisa fazer força para ter sede? Não precisa. Sono. Sede, sono não vem de jeito nenhum. 3 dias que eu não durmo, tem isso? Então você tiver um problema muito grande na família, um trauma aí para te dar um sono, mas geralmente ele chega. E quando ele chega, ele é mais forte até que a fome. Você prefere dormir do que comer. Agora, por que no espírito não é o mesmo? Quem dera. No espírito você vai ter que fazer força, vai ter que acender lá a brasa lá e abanar. Fazer muita força para estar aqui no culto. Irmão, tem muita gente que estava aqui, que não permaneceu, porque não consegue vencer esse desafio de vir 3 dias no culto. Tudo que o diabo quer tirar de você esses 3 dias. Para o diabo não interessa sábado, irmão. Interessa sexta, não interessa quarta, nem segunda. Ele não vai te perturbar nesses dias. Ele vai te perturbar na terça, na quinta e no domingo. Se você pegar aí a climatologia do nossa região aqui, as chuvas sempre estão na terça, na quinta e no domingo. Principalmente desse quinto. Curioso. Ontem não choveu. Alegrai-vos na esperança de serem participantes na tribulação. Quem está assim? Pô, pastor, tô alegre, estou muito feliz, pastor. Pô, estou passando uma luta, pastor. Nossa, que tribulação, oh, glória, obrigado, Jesus. Ninguém fez isso. Acho que Paulo é bom nessa parte aqui. Agora, uma coisa é certa. Quando você está experimentado no Senhor, você sabe, toda vez que vem a tribulação, depois dela vem recompensa. É o que eu digo, nunca é bom ser provado, é bom ter sido provado. Porque depois que você é aprovado, vem a recompensa. Agora, o que eu faço quando estou sendo provado? Quando tem tribulação? Persevera na oração, ora mais, busque mais. Comunicai com os santos nas suas. Seguir a hospitalidade. Isso aqui a gente quase pratica, né? Giovana pratica isso aqui. Tá como? Quase a mesma coisa, né? O que é hospitalidade? É a mesma coisa de você comunicar. Comunicar é compartilhar e dizer, contar. Não, tem um irmão que está passando necessidade, a gente precisa fazer uma cesta básica para ele, né? Tá pouco. É isso. É os santos da igreja, né? Os irmãos da igreja. Abençoai aos que vos perseguem, e abençoai, e não difícil, né? Paulo está pedindo muito aí, não tá não? Oi? Paulo está pedindo muito aí, não? Abençoai, não? Hã?
Abençoai o que vos perseguem. Abençoei, não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É se compadecer do sofrimento do irmão. E foi o que eu falei aqui: quando o irmão for honrado, você se alegra junto com ele. Quando o irmão está passando a luta, você chora junto também. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Deixa eu ler esse texto aqui de novo. Sede unânimes em um só propósito. Ser unido não é estar junto. Ser unido é o que a gente diz assim, vamos para esse lado aqui, todo mundo é unânime. Não pode ter na igreja divisão, um quer uma coisa, outro quer outra. É fácil isso, porque às vezes a maioria vai decidir coisas que eu não quero, mas eu vou concordar. Ou então mesmo que eu não concorde, mas eu vou estar no mesmo parecer. Quem é casado sabe que é assim no casamento. Tem coisas que a sua esposa quer que você não quer, mas você faz pelo bem do casamento. E igualmente ela também, né? Até chegar um bem parecer. Quando você é novo casado é mais difícil, tem muita tribo. Depois, com o tempo de casar, essas coisas ficam mais harmônicas. Mas a finalidade do homem é fazer a esposa feliz. E a finalidade da esposa é fazer seu marido feliz. Não é, eu não caso para ser feliz, eu caso para me fazer o outro feliz. Agora, se eu não sou feliz, como é que eu vou conseguir fazer o outro feliz? É verdade. Então você tem que se resolver você mesmo primeiro. Ele sozinho. Tem gente que sufoca o outro, o cônjuge. Ele quer o outro para ele o tempo todo. Por quê? Porque ele ficar sozinho é um tormento. Ele fica com ele mesmo sozinho e não entra. Tem que se resolver primeiro, né? Entendeu? É complicado. Eu não sei vocês, irmão, mas eu sou casado, moro com 3 mulheres. Minha cachorra, minha filha e minha esposa. Mas eu vou achar que eu tenho 3 mulheres. São 3 mulheres. Não é fácil. Eu preciso, às vezes, do meu canto, irmão. Da minha caixa do nada, lá, cantinho lá. Fala para minha filha, me deixa quieto aqui, que eu vou tomar caixa do nada. Não sei se vocês sabem, mulheres, mas todo homem gosta da caixa do nada. É o quê? É o seu canto, irmão. Não quer conversa, não quer problema. Fica assim no controle, Troca de canal. Mulher vem e fala, ouvindo não. Sejam unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Por que Paulo fala bem assim, não almejei coisas altas? Porque não é para ser rico? Riqueza não pode? Riqueza dá trabalho, irmão. E requer sabedoria. Porque tudo que Deus te dá, se Ele te dá demasiadamente, tem um propósito. Deus nunca vai te dar uma grande quantidade de dinheiro para você ficar em zona de conforto. Esse dinheiro é para ser aplicado, para ser produzido, para abençoar outras pessoas, para gerar porta de emprego. De alguma forma tem que ser canal de bênção para outras pessoas. Então, se eu ambiciono coisas altas, existe um preço. Quem está disposto a pagar um preço? Entendeu? Claro, zona de conforto custa alguma coisa? Zona de conforto custa alguma coisa? Custa tudo. Tudo que você quer, tudo que você tem. Se você abrir mão de tudo, você pode ter zona de conforto. Se você não quiser ter uma casa boa, se você não quiser ter um celular bom, se você não quiser ter uma roupa boa, se você quiser viver na pobreza, não vai te custar nada. Só você ficar quieto. Mas se eu quero, a vida te entrega aqui, você quer aqui, você vai ter que se esforçar. Sede unânime entre vós. Então, se você quer coisas altas, se prepara para pagar por elas. Acomodai-vos às humildes. Quando Paulo fala acomodai-vos aos humildes,
você tem que saber a ter fartura e padecer privação. Porque em nossas vidas pode ser que você esteja no ponto alto e um ponto baixo. Ponto alto e um ponto baixo. A sua paz não pode estar voltada a essas coisas. A sua paz é Cristo, tem que ser em Cristo. É lá que nós vamos encontrar. Isso não é fácil não, tá? Falar é fácil, mas realmente sentir essa paz em Cristo não é muito fácil não. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas perante todos os homens. Tornar mal por mal é se vingar. Mas tem um versículo que diz assim, ó, não vos vingueis, mas dai lugar à ira de Deus. Eu mesmo com as minhas mãos não faço nada. Mas a Bíblia não ensina você a não pedir a Deus justiça. Entendeu? Então você pode levar para Deus. Senhor, tudo em tuas mãos aquela pessoa. Porque às vezes Deus pode tratar dela de um jeito tão cirúrgico que você não conseguiria com toda a sua força. Olha Moisés, Deus manda ele ir lá e falar com o faraó. Deus tinha uma sentença final para dar um checkmate. Por que Deus não deu logo checkmate para o faraó soltar? Ele estava tratando o faraó. Ele estava destronando toda a crença de faraó. Ali, naquela guerra de Moisés com o faraó, era a guerra de deuses. Cada praga daquela, Deus estava destronando uma entidade. Quando Moisés fere o rio, eles adoravam o rio, achavam que o Nilo era uma divindade. Quando traz ali a praga das lãs, era uma divindade, tinha uma divindade que era adorada, que era a cara de rã, piolho. Por que piolho? Os egípcios, eles tinham pavor de pegar piolho, por isso que se rapavam, se depilavam todo. Porque onde o piolho fica? No cabelo. Então você vai ver sempre aquelas novelas e filmes de egípcios, eles ficam todo careca, inclusive as mulheres, elas usavam peruca, por quê? Para não pegar piolho. Então quando Deus traz a praga do piolho, mostrou o que para eles? Mesmo que vocês estejam achando que vocês são protegidos pelo Deus de vocês, a praga veio atacando a proteção, que criou dúvida nos egípcios. Todas as vezes que Moisés dava uma praga, colocava dúvida se realmente os deuses deles estavam protegendo eles, e não estavam. Quando o sol nascia, eles adoravam o sol. Quando o sol se punha, eles achavam que o sol havia morrido e ressuscitava no outro dia. Aí no dia veio o eclipse, ficou 3 dias escuro, pronto, matou e não ressuscitou. O Deus deles foi morto por 3 dias. Profético, né? Então, a ninguém tomeis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, a gente que é cristão tem que se desviar daquilo que é ilícito. Não mexe com nada que é ilícito. Procura coisas honestas. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz. Se for possível, se estiver em vós. Mas meu vizinho quer arrumar confusão comigo, está em mim? Não. Então vamos para a guerra. Quando depender. Não, eu estou falando isso aqui é real. Há um tempo atrás, eu até comentei aqui com vocês que eu vi Deus agindo lá na vizinhança, eles me deixaram um pouco quieto. Tem um vizinho lá que ele é crente, ele arrumou uma guerra comigo, irmão, por causa de vaga de carro, por causa de rua. Mas ferrenho, quase não estava. Faltou pouco. E eu ali, defendendo meu pedaço. Passou um tempo, ele passa perto de mim e me cumprimenta. Opa, tudo bom? Bom dia. O que eu fiz? Amarrada, se lascar, é isso? Opa, tudo bom, bom dia. Mesmo não querendo. O cara quer paz.
Está em mim, opa, estou em paz. Por quê? Primeiro que ninguém mora na minha cabeça de graça. Eu não guardo mágoa de ninguém. Não fica aqui na minha cabeça martelando, não. Tem que pagar aluguel. De graça não vai morar, então não deixo. Não deixo mágoa, não deixo rancor, não deixo nada. Eu oro e entrego na mão de Deus. Senhor, aquele camarada lá, mata ele, bota câncer, bota lá. Brincando. Fala, Senhor, o Senhor tem a maneira correta de dizer. Se eu for pedir, eu vou pedir o mal. Que está em mim o mal. Mas o Senhor sabe o que faz. Se o Senhor quiser também deixar para lá, amém. Por mim está perdoado, está na mão de sua mão. Mas se o Senhor quiser cobrar, também cobra. Eu falo assim com Deus, irmão. E uma vez que eu passei para a mão de Deus, não toco mais. Eu estou em paz. Muitas vezes eu vejo Deus agir. Deus me engana. A pessoa vem até mim e eu pede perdão. Aí eu fico agindo, poxa, entreguei na mão de Deus. Eu tinha até esquecido. Porque o que me entristece é se a pessoa sofrer e não saber por que está sofrendo. Eu quero que ela saiba que aquele sofrimento é por causa daquilo que ela fez. Para mim isso é mais tortura mais do que simplesmente ela sofrer. Ela tem que saber por que ela está pagando por aquilo. E Deus tem isso aí. Deus consegue fazer isso em você. Nós não conseguimos fazer isso, mas Deus consegue. Tem um filme muito bom, está na Netflix. Não lembro o nome dele. Mas a história é um soldado de guerra. Ele entra dentro de casa e a esposa dele é violentada e é morta. Se não me engano, acho que a filha também foi. Acredito que sim, a filha também foi. E ele assistiu tudo. Eles não matam ele, só machucam ele, estrupam a esposa dele. E ele viu tudo. E aí ele leva esses caras para o julgamento. E o promotor, por pouca prova, querendo fazer uma coisa bonita, fez um acordo com os advogados de defesa. E o cara não gostou, porque ele se sentiu injustiçado. E aí ele espera 10 anos, arma uma situação, uma cena, um plano, para pegar cada pessoa que estava envolvida no julgamento. Primeiro ele pega os bandidos, depois ele pega o juiz, depois ele pega... Vai pegando as pessoas, o médico, vai pegando todo mundo que está envolvido. E ele deixa o promotor por último. Porque o promotor, o erro dele foi ter feito acordo. E aí, no decorrer do filme, ele vai fazendo acordo o tempo todo com o promotor. Até o promotor entender que o erro dele foi ter feito aquele acordo. E aí no final ele fala assim, vamos fazer um acordo? Aí o cara fala, eu aprendi a não mais fazer acordo. O cara até morre no filme, mas ele aprendeu a lição. É muito bonito esse filme. Então, quando a gente tem uma pessoa que nos provoca, a gente tem que ter sabedoria para dizer, Senhor, eu só quero que ela entenda que o que ela fez foi errado. Que o Senhor gere dela arrependimento. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar, entrega para Deus. O que você quer saber? Não, a Bíblia não diz para você não irar. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não tem como você não se irar. Não vos vingueis a vós mesmos. A ira de Deus. De Deus. Dai lugar à ira de Deus. Entrega para Deus, Deus te cobra. Entendeu? Dai lugar à ira de Deus. Não a sua, a de Deus. Foi o que eu falei aqui. Alguém te fez alguma coisa que você quer vingar, você quer ir lá cobrar. Você tem que orar até que sair de você, de que forma? Entregando para Deus. Está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem.
Irmão, isso é fácil, mas você tem que praticar. Amor é prática. Amor não é palavras, amor é prática. Como é que eu pratico o bem? Praticando. Vou dar um exemplo aqui. Mike está me perseguindo. Mike está falando mal do meu nome aí para todo mundo. Aí chega o Braz e fala assim: pastor, o Mike está bravo com o senhor, hein? É mesmo, Braz? O que houve? Pai, o Mike está falando ali, ó, que o senhor é assim, que o senhor é assim. Às vezes até é verdade, né? Se a pessoa pega o fundo de verdade. Aí na hora, o que me vem dar vontade de fazer? Falar mal dele também. Falar o mal que ele também faz. Ah, quem é ele, rapaz? Ele também faz isso. Aí o que eu tenho que fazer? Poxa, logo mais, o cara que eu admiro tanto, me ajudou tanto aqui na obra. Bom, o pai me ajudou muito, Mike, em nome de Deus. Vou morar pela vida dele. Devo muito ao Mike. Ele sempre foi uma bênção para a igreja, um presente de Deus para a igreja. Você está fazendo o quê? Pagando o mal com o bem. Isso já aconteceu comigo, tá? Estou te falando que eu sei o efeito que faz daqui para lá e de lá para cá. Eu uma vez, já contei isso aqui já. Tinha um patrão, eu não gostava dele. Porque ele tirou a vaga de uma empresa que pagava bem, e ele veio pagando menos. Eu tinha muita raiva da empresa. Eu trabalhava na empresa. E eu vivia falando mal do cara. Onde eu vi, ele tinha um pau no nome dele. Um dia, eu encontrei com uma pessoa que era da empresa, eu não sabia que ele trabalhava na empresa. E conversa vai, conversa vem, tocou no assunto. Aí o cara falou assim: você que é o Renato? Eu falei: sou eu. Rapaz, lá na empresa, o Ricardo fala muito bem de você. Nossa, irmão, queimou aqui dentro. Meu Deus. Eu já estava aqui assim, já um veneno aqui na língua para soltar, para falar mal. Quando o cara falou que trabalhava lá, eu falei: é agora que eu vou soltar o veneno. Sei que o Renato, rapaz, Ricardo fala tão bem de você. Ricardo fala que ele queria ter 10 entregadores igual você, que você veste a camisa da empresa. Eu fazia mesmo. Você vê, quando você faz as coisas por Jesus, tudo que você faz bem feito, a sua obra, ela é contada para as pessoas. Irmão, eu fiquei bravo, assim, continuei até o final brigando por uma melhoria de salário, mas eu aprendi a trazer aquilo para onde? Para mim. Por exemplo, você trabalha numa empresa, você dá o seu sangue para a empresa não remunera todo mundo. Você tem direito do seu patrão e requerer dele um aumento, mas não cai na besteira de querer um coletivo, porque nem todo mundo no coletivo tem direito ao aumento. E geralmente quem é manzanga, quem é preguiçoso, não vai brigar, ele vai esperar você ir lá e brigar por ele. Então você quer brigar com a melhoria? Vai você sozinho. Briga por você, porque às vezes o patrão não cobra o que você merece, ele só não cobra para todo mundo. E eu fiz isso, eu aprendi a brigar calado. Eu ia até o dono da empresa e eu brigava com a melhoria de salário, e ele me pagava um diferenciado da outra equipe. Por quê? Porque eu também dava resposta para ele. Negociava, o tempo todo negociava com ele. E a gente tinha uma boa relação. Mas como começou essa boa relação? Quando ele pagou o mal com o bem. E ele é ímpio. Ele não era crente. E eu era crente, irmão. Então esse versículo aqui, eu sei o efeito que ele faz. Então tem alguém falando mal de você, não vai para o Facebook falar mal também não. Isso não vai ter efeito nenhum benéfico. Você procura falar bem dela. Isso vai te curar e vai curar a pessoa. Não se deixais vencer pelo mal, mas antes vencer o mal com o bem. Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua.